Deus. Quem foi abençoado aí? Amém? Abra sua Bíblia comigo, Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 17. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 17. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Romanos, capítulo de número 1. Nós vamos estar lendo o versículo de número 17. Romanos 1, 17. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. O texto diz assim, Romanos 1, 17. Porque no Evangelho se revela a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Pois o Evangelho se revela a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Deus, esta é a Tua palavra que foi lida e será ministrada aos nossos corações. A nossa oração, Deus, é para que através da Tua palavra o Senhor possa continuar presente no nosso meio, o Senhor possa falar aos nossos corações, que aquilo, Deus, que nós temos clamado ao Senhor em oração, possa se tornar verdade aqui neste momento, que o sussurrar da Sua voz, que o som do Teu Espírito Santo, possa fazer com que esta palavra alcance o nosso coração nessa noite, e nós possamos sair daqui tendo a certeza de que aprendemos um pouco mais do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Pode se assentar, meu irmão, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, amém. Irmão Silvio, está dando para me ouvir direitinho? Porque eu abaixei por conta da escolinha aqui atrás. Amém? Irmãos, ontem, 31 de outubro, nós celebramos, ou o mundo celebrou, melhor dizendo, 503 anos da Reforma Protestante. E a Reforma Protestante, ela é importante para mim, para você, porque se não fosse a Reforma Protestante, nós não estaríamos aqui nessa noite. Nós apenas estamos reunidos aqui como igreja do Senhor, porque um dia um homem usado por Deus se levantou, pela manhã deste referido dia e afixou nas portas da catedral do castelo de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses que eram observações feitas a equívocos ou a erros que a igreja praticava naquele tempo. Do século IV, aproximadamente falando, depois da morte de Santo Agostinho de Hipona, a igreja se perde dentro de alguns ensinamentos e insere a mariolatria, as imagens de esculturas, a intercessão por mortos, alguns dogmas, alguns paradigmas, e a igreja acaba esquecendo um pouco a palavra de Deus, deixando de lado a palavra de Deus, e a igreja acaba vivendo dentro dos seus próprios conceitos, dentro de suas próprias doutrinas, perdendo o foco daquilo que ela estava fazendo, e isso perdura por quase 1000 anos, ou seja, do século IV, por mais de 1000 anos, melhor dizendo, do século IV até 31 de outubro de 1517, a igreja fica aí durante esse período em queda livre, se afastando dos propósitos e dos desígnios do Senhor. Na referida data, após já a batalha de alguns grandes homens daquela época, como Menon Simon, Zwinglio, eram homens que desde 1415 já vinham batalhando por uma reforma dentro da igreja, ganham uma força política, ganham uma força dentro da própria igreja para que essa reforma acontecesse. Lutero não é o grande revolucionário, Lutero é o pingo d'água no copo cheio, é o homem a ser usado por Deus, porque
faltava um grande líder, uma grande igreja, faltava uma força política, faltava ser um padre, faltava algumas coisinhas para que essa reforma acontecesse. E aí Lutero é o pingo d'água no copo cheio, é através dele que a igreja vai ganhar forças para então realizar a reforma dentro desses erros que estavam sendo cometidos, né? Dentro desses equívocos que a igreja estava tendo. Então Lutero afixa as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, e entre essas 95 teses nós destacamos pelo menos 5, que ficaram conhecidas como os 5 solas da reforma protestante, né? São 5 somente, né? A palavra sola é latim, isso porque no período que ele vai escrever as teses, no período que ele vai escrever os solas da reforma protestante, a língua global, a língua oficial era o latim, não é porque era a língua da igreja, é porque era a língua que alcançaria o mundo inteiro. Se fosse hoje, Lutero escreveria as 95 teses em inglês, né? Ele escreveu em latim porque era a língua da época, e entre essas 95 nós destacamos 5, que você já ouviu postagem, que você já viu postagens sobre isso, que você já ouviu falar com certeza a respeito disso. Todo ano nós pregamos aqui sobre a reforma protestante, sobre os 5 solas da reforma protestante. É importante isso, não é uma mesma mensagem, porque a palavra do Senhor se renova a cada dia, mas é importante olharmos para esses 5 somente da reforma protestante, para entendermos os nossos princípios, o nosso início, de onde saímos e no que acreditamos. Irmãos, a igreja mais do que nunca precisa do Espírito Santo e do seu poder. E a igreja mais do que nunca também precisa de conhecimento. Sabe por quê, irmãos? Qualquer coisa nos engana, como enganava aqueles homens entre o século IV e o 15º. Qualquer coisa causa ilusão no nosso coração. Hoje nós vivemos um tempo chamado liberalismo religioso. Eu ia preparando essa mensagem durante a semana, eu ia falar que nós estamos beirando o liberalismo religioso, mas eu tive que mudar a minha frase. Nós não estamos beirando um liberalismo religioso, nós vivemos um liberalismo religioso. Nós passamos durante um bom tempo dentro de um sincretismo religioso. Eu vou te explicar o significado dessas duas palavras. O sincretismo religioso é aquele que aceita tudo. O sincretismo religioso é aquele que tudo faz parte e tudo nós podemos aceitar. A igreja vive nesse sincretismo há mais de 10 anos, onde não separamos mais o santo do profano, onde não separamos mais a fé da incredulidade, onde não separamos mais o mundano daquilo que realmente, verdadeiramente é de Deus. Estamos vivendo agora um liberalismo religioso. O que é o liberalismo religioso? É quando você adapta questões bíblicas para responder a pecados ou para justificar erros. Isso nós chamamos de liberalismo religioso. E nós precisamos tomar muito cuidado com o liberalismo religioso. Por exemplo, se você está cometendo algum erro, está cometendo algum pecado, e está procurando um texto bíblico, uma justificativa bíblica, para justificar aquilo que você está cometendo de errado, você está entrando dentro do liberalismo religioso. Né? Se você está mascarando textos bíblicos para fazer coisas que desagradam a Deus, você está entrando pelo liberalismo religioso. Se você acha que a igreja precisa fazer a sua vontade e que a Bíblia tem que caminhar de acordo com o que você pensa, você está entrando por um liberalismo religioso. O liberalismo religioso é o que há no nosso tempo, é o que nós estamos vivendo. Alguns pastores, como eu, já estamos chegando ao cansaço de ter que ficar bajulando pessoas, para que elas continuem servindo a Deus, como que se Deus precisasse dessas pessoas, ou como que se a igreja tivesse alguma necessidade disso. Quando nós queremos que as coisas aconteçam à nossa maneira, nós estamos vivendo um liberalismo religioso. Quando você acha assim, não, eu acho que a igreja tem que ser desse jeito, liberalismo religioso.
Porque para Deus não importa o que você pensa. Para Deus importa o que a Bíblia ensina. Ou a gente fica com a Bíblia, ou nós vamos cometer erros. Então o meu conselho para você nessa data tão importante para nós a respeito da reforma protestante é: cuidado com o liberalismo religioso. E hoje nós vivemos um tempo onde liberais religiosos nos influenciam. Os liberais religiosos estão nos nossos stories de WhatsApp. Os liberais religiosos estão no nosso Instagram, no nosso Facebook. Os grandes youtubers são liberais religiosos. Cuidado com aquilo que você está ouvindo. Cuidado com aquilo que você está absorvendo, para que você não entre por caminhos de liberais religiosos. Eu separei algumas frases para trazer para você sobre o liberalismo religioso, né? De grandes, entre aspas, homens que estão se destacando nas redes sociais, que estão influenciando a nossa mocidade, que estão influenciando a nossa espiritualidade, mas são liberais religiosos. Há pouco tempo, um pregador chamado Vitor Azevedo, que está nos nossos Instagrams, que está nos nossos stories de WhatsApp, né? Vitor Azevedo disse que nós somos o sêmen de Deus. Eu tenho vergonha e temor no meu coração só em repetir essa frase. Vitor Azevedo, ele chegou a afirmar que a Bíblia não é a palavra de Deus, que o que tem escrito lá são só letras, são só palavras, que grande parte daquilo ali a gente pode jogar fora, e podemos ficar apenas com aquilo que Deus tem falado aos nossos corações, e seguir uma própria religião segundo o nosso próprio pensamento. Esse é um pensamento liberal religioso, que está tentando trazer para dentro da igreja o pecado. Vitor Azevedo ensina que Deus te ama, pode continuar prostituindo, adulterando, pode praticar sexo antes do casamento, que não tem problema, pode continuar fazendo as coisas erradas, porque importa é que Deus te ama, e o amor dele supera o seu pecado. Isso é o liberalismo religioso. Não existe serviço a Deus sem mudança de vida. Jesus disse que você tem que vir como você está, mas Jesus não disse que você tem que continuar como você estava, não. Nós precisamos mudar de vida. Precisamos mudar de vida. Essa semana o apóstolo Valdomiro Santiago disse o seguinte, que ele não saberia o que seria de Deus sem ele. Ele falou assim: eu não sei o que seria de Deus sem mim. E aí eu fiquei pensando assim, o que vai acontecer com Deus quando o apóstolo morrer? Deus vai acabar. Isso, irmãos, são pensamentos liberais religiosos. Pensar que eu sou exclusivo, que Deus depende de mim, que toda a atenção divina e dos céus é para mim. Isso é um pensamento extremo religioso. Agora tem um outro muito conhecido. É difícil até falar, eu não fico querendo falar, sabe por quê? Porque ele está nos nossos stories. Nós amamos. Esses dias uma pessoa chegou para mim e falou assim: olha, esse cara é muito bacana, né? Dave Leonardi, da Igreja Assembleia de Deus de Joinville, influenciado pelo Davizinho, Davi Miranda, da IPDA, Igreja Pentecostal Deus e Amor, né? Dave Leonardi também anda falando algumas bobeiras. Ele disse que Neymar é o príncipe dele. A princípio, né, o meu príncipe é Jesus. Mas ele disse que Neymar é o príncipe, sabe por quê? Neymar pegou Dave Leonardi e injetou dinheiro nele. Só para você ter ideia, a mesma assessoria de Simara e Samira, Samira e Simária, Simone e Simária, que eu não sei nem o nome, a mesma assessoria do David Wickerson, não, do comediante do YouTube lá, o Whindersson Nunes, a mesma assessoria do Whindersson Nunes, a mesma assessoria da Simone e Simária, é a mesma assessoria do David Leonardi. Se eu quiser trazer o David Leonardi aqui na igreja, eu tenho que negociar com um assessor, que é o mesmo assessor da Simone e Simária. O Neymar injetou dinheiro para que ele ficasse famoso, e ele ficou famoso, ele está nos nossos YouTubes, né? E aí ele disse, há pouco tempo atrás, ele disse que Neymar é o príncipe dele. Ele afirmou que Neymar é o príncipe dele. Entre outras bobeiras, ele chegou a afirmar que Maria é uma idiota diante do anjo Gabriel no momento do chamado. O que ofendeu os católicos.
Embora muitos evangélicos se calaram diante dessa frase, Maria não foi uma idiota diante do anjo Gabriel. Ela pediu uma prova de que era Deus que estava falando com ela, como Sansão pediu, como Moisés pediu, como Salomão pediu, como Isaías pediu, como Ezequiel pediu, como Daniel pediu, como qualquer outro grande homem de Deus pediu. Ela falou assim: eu quero uma prova. Ela não foi uma idiota. Dave Leonard disse há um ano atrás que nós somos o centro de Jesus. Isso é uma mentira. Nós não somos o centro de Jesus. A humanidade, ela está no coração do Senhor de forma geral. O Senhor não nos ama porque nós merecemos ou somos especiais, meu irmão. O Senhor nos ama porque nós somos pecadores, porque nós somos os piores, e não porque nós somos os melhores. Essa é a pregação do Lutero, que não é por aquilo que praticamos, não é por aquilo que nós fazemos, é por graça. Se Deus fosse nos dar aquilo que nós merecemos, nós estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos. E por fim, aquele que toca na ferida, né? Essa semana, Ed Renekiewicz disse que a Bíblia precisa ser atualizada para que os homossexuais sejam introduzidos dentro da igreja e ganhem um nome escrito no livro da vida. A Bíblia está desatualizada, segundo Ed Renekiewicz. Toca na ferida porque são pessoas, todos esses que eu citei aqui, são pessoas que estão nas nossas redes sociais. São pessoas que nós estamos ouvindo, absorvendo. São pessoas que nós estamos copiando. Muitas pessoas copiaram Ed René. Aqui na cidade tem igreja que pintou o fundo de preto, apagou a luz durante a pregação, colocou o foco só em cima do pastor, e agora teve que despintar a igreja de preto, pintar de branco, fazer outra, acender as luzes de novo, porque o camarada falou bobeira essa semana. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque, irmãos, vivemos um tempo de liberalismo religioso. E por favor, em nome de Jesus, não pegue essa fala minha como algo soberbo, ou eu dizendo que sou melhor porque não sou. Eu digo isso para abrir os nossos olhos. Enquanto eu lia essas frases hoje, eu afirmei para Edileia: eu nunca assisti uma pregação do David Leonard. Eu nunca perdi tempo com isso. Porque desde a primeira chamada que eu vi, eu pensei assim: isso aqui não vai para frente não. Cuidado com o liberalismo religioso. Muitos cristãos do nosso tempo assistem qualquer coisa sem a capacidade de discernir se aquilo que eles estão vendo e absorvendo vem de Deus ou não. Pastor, então eu tenho que escutar só o Senhor? Não. Ainda há grandes homens de Deus, né? Ainda há. Talvez você não concorde comigo em alguns que eu vou falar, mas ainda há. Ainda há Silas Malafaia, que fala algumas bobeiras de vez em quando, mas não heresias a esse nível. Ainda há Hernandes Dias Lopes, Augustus Nicodemos, ainda há, irmãos, né? Ainda há grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus também, que nós podemos, devemos e precisamos ouvir e escutar. Ainda há grandes pregadores pentecostais e tradicionais, que estão pregando a palavra de Deus de forma verdadeira. Nós só não podemos entrar na onda do liberalismo religioso. Se você postar lá um vídeo do Dave Leonard, eu não vou te crucificar. Se você mandar no grupo da igreja ou no seu stories de WhatsApp, existem alguns trechos da mensagem dele que não fala bobeira. Mas eu quero mostrar para você a essência daquilo que está sendo pregado. Eu não sou melhor do que esses caras, não. Eu assumo, eu não sou melhor. A gente critica só o que está acima da gente. A gente recebe crítica só do que está abaixo. Então ele está acima e eu estou abaixo, estou fazendo crítica. Isso não. Talvez você não precise, vamos dizer assim, eu vou mudar minha frase aqui. O que eu quero que você entenda é o seguinte: é que nós não podemos entrar na onda desse liberalismo religioso, porque senão daqui a pouco você está mandando homossexual para o céu. Daqui a pouco você está bebendo a garrafa de cerveja, igual está a maioria dos crentes do nosso tempo, achando que aquilo é normal. Daqui a pouco você está bebendo vinho e falando assim: Jesus falou que podia tomar vinho. Daqui a pouco você está prostituindo, daqui a pouco você está fazendo coisa errada, entrando na onda do liberalismo religioso. E isso não condiz com quem vive segundo a palavra de Deus. Não condiz. Por isso que é importante olhar para os 5 solas da reforma. Primeiro sola da reforma protestante:
somente as Escrituras. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir e instruir com justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Lutero pregava na sua época o seguinte: somente as Escrituras. Meu irmão, não fique com o WhatsApp, não fique com o Instagram, não fique com o Facebook, não fique com os stories de algumas pessoas. Fique com a palavra de Deus. Mais do que nunca nós precisamos retornar à palavra de Deus. A igreja no tempo de Lutero, ela tinha problemas com a palavra de Deus. Lutero se torna padre, e ao se tornar padre, ele não tinha acesso à Bíblia. Ele tem que fazer um outro curso para ter acesso aos evangelhos. E depois que ele tem acesso aos evangelhos, ele tem que ir a bispo para ter acesso ao Novo Testamento, não ao Antigo, só ao Novo. E quando ele vira bispo e tem acesso ao Novo Testamento e está lendo Romanos, quando ele lê o versículo 1:17, que foi o texto que nós lemos: o justo viverá pela fé. O Espírito Santo de Deus visita Lutero, abre o pensamento dele, e ele consegue perceber aquilo que estava errado dentro da igreja. A igreja no tempo de Lutero tinha um problema com a Bíblia, assim como nós temos um problema com a Bíblia hoje. Tem crente dentro da igreja que está na igreja há anos, ele nunca leu a Bíblia inteira, pelo menos uma vez. Tem gente que lê tudo enquanto é livro que sai por aí, inclusive de liberais religiosos. Existem pessoas que leem livros de romances, livros inteiros, mas não tiveram a capacidade ainda de ler a Bíblia. Existem pessoas que acreditam em tudo aquilo que está sendo falado para ela por alguém que se disse um homem de Deus. Cuidado, mais do que nunca nós precisamos retornar à Bíblia, somente as Escrituras. A pregação de Lutero era as Escrituras. A pregação do nosso tempo precisa ser somente as Escrituras, somente a Bíblia. É da palavra, pela palavra e para a palavra, porque ela é divinamente inspirada, porque ela te é suficiente. Leia, compre livros de grandes escritores brasileiros ou americanos traduzidos e leia na sua casa. Mas nunca deixe de saber que a Bíblia te é suficiente. Leia, porque senão você vai ser burro. Leia, porque senão você não vai conseguir fazer a prova do Enem. Algumas coisas nós conquistamos apenas através da leitura, mas nunca deixe a suficiência da Bíblia de lado, porque esses livros não te são suficientes. Os Instagrams não te são suficientes. As pregações do David Leonardi, do Vitor Azevedo não te são suficientes. O que te é suficiente é a palavra de Deus. Volta para a palavra, somente a Bíblia. Talvez você tenha dificuldade em ler muitos capítulos. Talvez você está há 10 anos dentro da igreja. Se há 10 anos atrás você lesse um capítulo por dia, hoje você estaria acabando a leitura toda. Então o negócio vai passando e a gente vai deixando porque não consegue ler para frente e não temos contato com a palavra de Deus. Irmãos, nós não podemos ficar acreditando em interpretações de liberais religiosos. Nós precisamos ter contato com a Bíblia, porque assim como disse Lutero, somente as Escrituras. Somente as Escrituras. O segundo sola da Reforma Protestante é o somente a graça, né? O somente pela graça. Abra sua Bíblia comigo, Efésios, capítulo de número 2. Nós vamos ler os versículos de número 8 e 9. Efésios 2, versículos de número 8 e 9. O texto diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie.
Somente a graça. O segundo solo da reforma é somente pela graça, somente através da graça. O que significa a palavrinha graça? Favor imerecido. Eu não merecia e Ele me salvou. Escuta uma coisa, meu irmão, presta atenção. Não há absolutamente nada que você possa fazer pela sua salvação, porque Jesus já fez tudo. Você não é salvo porque você merece, porque você não merece. Eu não mereço, sou pecador, irmãos. Nós não merecemos. Toda ação, todo ato que poderia ser feito para que o seu nome estivesse no livro da vida, não há absolutamente nada que você possa fazer para ajudar ou para contribuir nisso. Nem aceitar Jesus. Porque no dia que você aceitou Jesus, foi porque o Espírito Santo de Deus te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Porque se Ele não te convencesse, nem Jesus você tinha aceitado. Tudo o que acontece no seu processo de salvação é pela graça. Nós não podemos misturar algumas coisas. Pela sua salvação não tem nada que você possa fazer. Pela sua espiritualidade, existe um preço a ser pago, né? Existe um preço. Esse preço não interfere na sua salvação. Você não vai ser salvo pela quantidade que você ora, pelos evangelismos que você faz, pelas canções que você canta na igreja, pelas suas pregações, pela sua contribuição. Você não é salvo por isso. Você é salvo porque Jesus pagou o preço no seu lugar. Esse era um problema da igreja. A igreja, no período de Lutero, acreditava que a contribuição, que a penitência, que aquilo que eles faziam em prol da igreja, ajudava para que eles fossem salvos. E aí Lutero vê o erro nisso. Porque o que nós fazemos não está absolutamente, não tem nada a ver com a nossa salvação. É claro que Tiago disse que a fé sem as obras é morta. Tiago disse isso por quê? Porque a nossa espiritualidade, ela depende de ações. Jesus disse que o seu talento não pode ser enterrado. Jesus disse que você tem que ir pregar o evangelho, que precisa ganhar almas, o serviço na igreja precisa acontecer. As coisas na igreja precisam ser feitas e você precisa fazer para o Senhor, sabendo que no Senhor seu trabalho não é vão. E mais, Jesus disse que o machado está posto à raiz, e a árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada no fogo. Esse preço a pagar está relacionado à nossa espiritualidade. E se enquanto salvo você não fizer essas coisas, significa que você nem salvo é. Porque a característica daqueles que têm o nome escrito no livro da vida são os frutos, são as obras. O que eu não posso entender é que o que eu faço me dá direito à salvação. Esse era o pensamento na época do Lutero. Escuta uma coisa aqui. O seu dízimo não te salva. Ele precisa ser dado. Você precisa ser fiel para Deus te abençoar. Mas se você viver uma vida torta e toda errada, e Jesus voltar, chegar lá no céu e falar assim: Senhor, mas eu era dizimista, não vai adiantar. Senhor, mas eu canto no louvor. Senhor, em seu nome expulsei demônios, falei línguas, fiz e aconteci. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. A minha salvação, ela vem pela graça e não por aquilo que eu faço por merecer. É somente a graça. É somente a graça. Você tem que fazer pela sua espiritualidade. Você tem que fazer porque você é um salvo. Você é fiel a Deus porque Ele te salvou e você é grato por isso. Amém? Não para alcançar a salvação. Você não pode inverter valores. O texto que nós lemos, Romanos 1,17, o justo viverá pela fé, é uma referência a Abacuque 2,4, citada pelo apóstolo Paulo em Romanos 1,17, é o versículo que abriu os olhos de Martim Lutero, para que ele desenvolvesse as 95 teses. É o nosso terceiro somente, o terceiro sola, somente a fé. Nós servimos a Deus por fé. Você vive por fé.
a sua salvação é por fé. Deus cuida de você pela fé. Não é por aquilo que os olhos veem, não é pelo que a ciência comprova, não é pelo que a medicina diz. Deus cuida de você por fé. Deus opera milagres na sua vida por fé. A igreja no tempo de Martim Lutero estava humanizando as coisas. Ela estava querendo fazer explicações humanas para tentar discernir aquilo que Deus estava fazendo ou aquilo que Deus iria fazer. Com Deus nós não podemos humanizar. Nós não podemos tornar o nosso Deus humano para poder entender a sua ação. Talvez você pegue o resultado de exame dizendo enfermidade, mas Ele te pega com o Espírito Santo e fala para você: eu curo. Então Deus eu não humanizo. Deus eu não humanizo. Talvez a ciência olhe para você e fale assim: vai morrer. E talvez Deus apareça para você e fale assim: eu te dou mais 15 anos. Nosso Deus não humaniza, é por fé. Se não fosse fé, nós não estaríamos aqui, meu irmão. O diabo tem atacado a nossa fé nesses dias, mais do que nunca. Vigia, cuida da sua fé. O desânimo tem pairado sobre os corações de algumas pessoas. O desacreditar tem feito pessoas desistirem da caminhada. Repreende isso, meu irmão, em nome de Jesus. Alimenta a sua fé, viva por fé naquele que te chamou, te salvou e vai te abençoar em nome de Jesus. Aleluia. Atos capítulo 4, versículo de número 12. Abra sua Bíblia aí comigo. Atos capítulo 4, versículo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Somente Cristo. Salvação só em Jesus. Ainda bem que Dave Leonardo não salva, que Vitor Azevedo não salva, que Silas Malafaia não salva. Ainda bem que Ed René Kivitz não salva, porque salvação, não há salvação em nenhum outro nome debaixo desse céu, a não ser o de Jesus, a qual nós podemos ser salvos. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A salvação não está na placa denominacional pregada lá fora. A salvação não está no pastor Tiago. A salvação está em Jesus. Aleluia, Ele, só Cristo, só o Senhor. A nossa salvação está nele. Aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 31. Para a gente poder finalizar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 31. O texto diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O quinto sola da Escritura: somente a Deus glória. O texto diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Isso por quê? Comer e beber é o nosso cotidiano. É o simples, o básico. Talvez durante o dia você não faça nada, mas comer e beber, com certeza você vai fazer. Né? Em algum momento desse dia. Talvez amanhã é feriado, e você vai dormir até 3 horas da tarde, você não vai fazer nada. Mas eu tenho certeza que na hora que você acordar, você vai caçar um pão de sal para comer. Porque é o nosso simples, é o nosso cotidiano, é o nosso dia a dia. O texto do apóstolo Paulo está dizendo assim: tudo o que você fizer, do mais importante àquilo que é mais cotidiano, façai para a glória de Deus. Quem está em cima é o Senhor, é Ele que merece toda a glória. Amém? Quando você desenvolve lá no seu trabalho algo bem feito e você pensa assim: eu sou bom. Não, você não é bom.
É o Senhor que te deu forças para que você fizesse aquilo, porque só Ele é a glória. Você não pode olhar para o David Leonardo e falar assim, esse cara é bom. Não, porque a glória, por isso que deu no que deu, porque a glória é de Deus. Não dá para me olhar para o Ed Renekiewicz e falar assim, esse cara é bom. É por isso que aconteceu o que aconteceu, porque a glória tem que ser de Deus. Quando eu venho para a igreja é para dar glórias a Deus. Quando eu oro ao Senhor é para que o nome do Senhor seja glorificado. Quando Deus age na minha casa, na minha vida, na minha família, é para que eu dê a Ele louvores e glórias. Somente ao nosso Deus glória. No período de Lutero, a igreja estava dando glória ao Papa, aos grandes líderes religiosos, aos senhores feudais, aos donos de fazendas. A glória era de todo mundo, menos do Senhor. E Lutero via tantas pessoas sendo exaltadas dentro da igreja, e não via o nome do Senhor ser exaltado. Entende isso, meu irmão? No nosso tempo, nesse liberalismo religioso que vivemos, muitas pessoas estão indo à igreja procurando atrações, como se a igreja fosse um cinema, um teatro, uma casa de shows. Muitas pessoas estão servindo a Deus e querendo estar na igreja pelos atrativos que a igreja pode dar. Sejam eles quais forem. Eu já vi igreja encher porque estava dando cesta básica. Eu já vi igreja encher porque tinha um grande cantor ou um grande pregador famoso. Talvez você já foi em algum lugar porque alguém ia cantar, eu já fui. Quando eu morava em Bom Despacho, tinha 2 irmãos lá, o irmão Eustáquio e o irmão Gilberto. Eles gostavam muito do Marcos Feliciano na época, no auge do Marcos Feliciano. Aí o Marcos Feliciano ia estar em Belo Horizonte, os 2 ficaram doidos para ir, pastor, vamos, porque eu tinha morado em Belo Horizonte recentemente, sabia, dirigir lá dentro, andar lá dentro, sabia onde era a igreja que o Marcos Feliciano ia estar, vamos, entrei dentro do carro e fui com os irmãos. O irmão era cabeleireiro, fechou o salão mais cedo, saímos com pressa, batemos lá pelo Horizonte, trânsito pesado, chegamos no culto atrasado, uma mexida danada. Na hora que foi o momento da pregação, o pastor da igreja chegou lá e falou assim, irmão, não deu para o pastor Marco Feliciano vir hoje. Meu Deus do céu, Silvio até baixou a cabeça. Irmãos, andamos, trem difícil, trânsito, a correria, que vai ser bem. Chegou lá, cadê o pastor? Não foi. Misericórdia, né? Então a gente já fez isso, eu já fiz isso. É claro que se viesse um pregador aqui na cidade, se o Hernandes Dias Lopes aparecesse aí na presbiteriana pregando, eu ia querer estar lá, a gente já fez isso. Mas o que a gente não pode fazer é querer dar a esses homens a glória, Eu não entendo que pastor tem camarim para se arrumar antes da pregação. Eu não entendo que pastor tem que sentar numa mesa separada do povo da igreja. Eu não entendo, irmãos, eu não entendo. Pastor, alguns são estrelas justamente porque a gente acaba fazendo essas coisas. No nosso meio, quem precisa ser glorificado é Deus. Isso melhora até a nossa espiritualidade. Se você sai da sua casa e vem para a Avenida Brasil 1136, com a intenção de dar glórias ao seu Deus, o seu culto é uma bênção. Sabe qual é o problema? Quando você vem pensando assim, vou lá ver o pastor Tiago pregar. E aí você chega aqui, é o Rian, é a Fernanda, aí você vai frustrar, porque você não veio ver Deus. Você não veio deixar Deus falar com você. Eu estou usando eu de exemplo, isso não acontece aqui na igreja não, pelo menos eu acho que não. Você não veio glorificar Deus, você não veio buscar o Senhor, você veio ver alguém. Talvez se você sair da sua casa pensando assim, não, eu vou porque hoje quem vai cantar é a Vanessa, e aí você chega aqui e tem a Amanda. É por isso que a gente frustra, porque a gente cria expectativas que não deveríamos criar. Se você sai da sua casa pensando assim, não, a igreja vai estar lotada, e você chega aqui e está vazio, você frustra. O negócio é uma bênção, quando eu saio da minha casa assim, hoje eu vou servir ao Senhor.
que assistir pela internet não substitui. Ficar sem estar, porque o liberal religioso, esses liberais que eu citei pregam o seguinte: fica na sua casa. O Ed Renekiewicz está com a igreja dele fechada por conta da pandemia até hoje. Ele prega assim: fica na sua casa, você não precisa da igreja. Eu sei de um monte de gente do nosso convívio, que estão em casa, afirmando que não precisam da igreja, e estão bebendo, estão adulterando, estão prostituindo, estão no pecado, e quando encontra alguém da igreja, fala assim: você está na igreja ainda? Para quê? Não precisa ir não. Cuidado com o liberalismo religioso que nos cerca. Eu preciso entender que é o nome do Senhor que tem que ser glorificado. Somente a Deus a glória é dele. A glória não é minha, a glória não é do ministério de louvor que cantou, a glória não é da Aline que fez uma apresentação, a glória não é do pastor que pregou, a glória é de Deus. Quando a gente entende que a glória é de Deus, aí é uma bênção. Somente a Deus glória. Lutero não citou, mas o texto cabe muito bem. Salmo 115, versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dada a glória para sempre. Amém. A Deus. Glória a Deus. Quando você está na igreja é para dizer glória a Deus. Diga comigo, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Se coloque de pé, meu irmão. Nós estamos aqui para a glória de Deus. Amém? É para a glória de Deus. Glória a Deus pelos 503 anos da Reforma Protestante. E que nós possamos olhar para os pontos principais da Reforma. E assim servir ao nosso Deus de forma melhor. Amém? Vou usar uma palavra que ficou vulgarizada pelo G12, mas a essência dela ainda é boa, né? Sirva a Deus com excelência. Né? Deus quer aquilo que é excelente. Sirva a Deus da melhor maneira possível. Faça da melhor maneira possível, porque é para o Senhor. Nesses 503 anos da Reforma, minha palavra para você é: cuidado com o liberalismo religioso que nos cerca. Daqui a pouco você está mandando suicida para o céu, homossexual para o céu. Daqui a pouco você está achando que beber é normal. Não é? Daqui a pouco você está pensando que tudo é normal, como todo mundo está pensando que tudo é normal. E não foi para isso que o Senhor levantou a igreja. O Senhor levantou a igreja para que pessoas mudassem de vida, largassem o pecado e viessem servir a Deus de verdade, como aconteceu comigo, como aconteceu com você, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esses 503 anos de Reforma Protestante. Muito obrigado porque um dia o Teu Espírito Santo usou homens como Martinho Lutero para lutar e batalhar para que a igreja retornasse a servir ao Senhor de forma como o Senhor é digno e de forma como as coisas têm que ser. Eu oro, Deus, para que a Tua palavra que foi pregada aqui nessa noite encha o nosso coração da Tua presença, nos fortaleça e nos ajude a viver num mundo em meio crise, que essa palavra nos ajude a superar o liberalismo e a estar, ó Pai, servindo ao Senhor de forma como Te agrada, de forma como o Senhor é digno. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, nós ainda vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse culto, terminando, né? Antes de orar, a Edileia queria dar uma palavra com o irmão Júlio, com a Lázara, com o Rian, com quem mais? Oi? Irmã Fernanda, que está na escolinha lá dentro. Vai ser rápido, é só 5 minutinhos. Amém? Glória a Deus. Levante suas mãos ao Senhor. Eu quero agradecer a presença da irmã Aline, do Cezinha. Obrigado, viu, minha irmã? Volte mais vezes. Foi uma bênção, abençoou nossas vidas. Que a igreja também tenha abençoado a vida da irmã e do Cezinha, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pai, nós agradecemos ao Senhor por este culto, por esse momento de louvor, de adoração na Tua presença. Muito obrigado por tudo que aqui aconteceu. Que o Senhor abençoe a nossa semana, que o Senhor nos dê, Pai, uma semana de vitória, uma semana abençoada, que o Teu nome continue sendo engrandecido no nosso meio, em nome de Jesus, Pai. É o que nós oramos ao Senhor. Meu irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça sobre ti o Teu rosto e tenha misericórdia de ti.
Que sobre ti o Senhor levante o rosto dele e te dê a paz, em nome de Jesus. Cumprimente o seu irmão da esquerda, da direita, com a graça e a paz do Senhor. Irmãos, nossas camisas ficarão prontas essa semana, amém? Então essa semana aí, terça-feira, já teremos as nossas camisas. Se você não pediu, ainda dá tempo, fala com a Edileia lá, em nome de Jesus.